A graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês que me ouve neste momento. Estamos falando de um assunto muito delicado, muito polêmico, mas de fundamental importância e que não pode mais ser negligenciado, que é a violência doméstica em lares cristãos. A Lei Maria da Penha, no capítulo 2, no artigo 7º, os incisos 1, 2, 3, 4 e 5, estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que são eles: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Essas formas de agressão são muito complexas e algumas vezes, inclusive, difíceis de serem identificadas. E tanto faz, muitas vezes, quando elas acontecem de maneira isolada ou de maneira geral, todas essas atitudes, elas são um ato de violação dos direitos humanos. E por isso, nós precisamos de entender que isso não deve acontecer em lares cristãos. Esses tipos de abusos, eles trazem consequências imensas às mulheres, são extremamente nocivos, trazendo dano à sua saúde mental, física, emocional, psicológica e inclusive na espiritual. Então é por esse motivo que nós precisamos de combater e denunciar essas práticas. Isso não pode fazer parte do meio cristão. E aí a gente começa muitas vezes a se questionar, mas por que essas coisas acontecem? Por que mulheres cristãs estão sendo agredidas em seus lares? Muitas vezes até por homens que se dizem cristãos. Então por que mulheres estão vivendo esse tipo de violência doméstica? Isso não pode acontecer. Mas vamos entender um pouco por que isso muitas vezes se trata da má interpretação das escrituras. Porque em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, acerca da criação do homem, a Bíblia vai falar o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então é muito comum a gente ver as pessoas até mesmo anunciando essa mentira de que o homem ele é mais importante porque foi o homem que foi criado e a mulher que veio depois. Então o homem foi criado através de Deus, feita a sua imagem e semelhança, e a mulher então veio simplesmente do homem e portanto é aquela que deve estar debaixo do homem, inferiorizada, oprimida e subjugada por ele. E é isso? Não, porque no versículo 27 a Bíblia vai dizer o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então entenda, o que é que o Senhor criou ali, gente? Naquele momento da formação, da criação do homem, a gente tem que fazer uma separação. O que é a criação? É a essência, é a natureza, é a parte imaterial e por isso a imagem e semelhança de Deus. Porque se a gente for falar que esse é o corpo, então, poxa, então eu tô falando que Deus ele tem uma mão, que ele tem um nariz e que ele tem essa forma humana? Não, não é isso. Então, homem e mulher foram criados simultaneamente no mesmo momento. Agora, o que acontece é que o homem, ele foi formado primeiro. E o que é ser formado? Feito de uma matéria já existente. Ou seja, quando foi criado aquela parte imaterial, foi homem e mulher ao mesmo tempo. Agora, quando foi formado da parte material de alguma coisa, uma matéria que já existia anteriormente, do pó da terra no caso, foi feito então o homem primeiro, mas foram criados os dois juntos. Então não existe esse negócio de que o homem é mais importante do que a mulher, ou de que o homem ele é superior à mulher. Não é o que a Bíblia está dizendo. Todos são de fundamental importância e nós temos que entender, dentro de relacionamentos afetivos, nós mesmos tratamos da verdade bíblica que fala que é uma só carne. Então os dois têm a mesma importância, a mesma necessidade, o mesmo grau de valor. Nós não podemos colocar que os homens são mais importantes do que as mulheres e por isso eles podem as tratar mal. Isso é uma mentira e que precisa de ser combatida dentro dos lares cristãos. A outra coisa que acontece é o seguinte, lá no versículo 28 vai dizer assim: e Deus os abençoou. A quem? Os abençoou, tá no plural, abençoou a homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra. E sujeitai e a dominai. E dominai sobre os peixes, e aí vai falando sobre todos os animais. Então vamos voltar?
é encher a terra e sujeitar e dominai. Então, o que está falando aqui para sujeitar e dominar é a terra, é a natureza, são os animais. Não é para o homem dominar sobre a mulher. E nem o contrário também. Os homens, quando foram criados, as mulheres, ou seja, o gênero, a pessoa humana, quando ela foi criada mesmo com esse governo, com esse domínio. Por quê? Porque isso procede de Deus. Porque Deus é poderoso, porque Deus, ele é domínio, porque Deus, ele é governo. Então, essa parte da essência de Deus, da criação, veio realmente sobre os homens. E por isso o Senhor deu essa ordem, essa instrução. Sujeita, domina, mas o quê? A mulher não, a outra pessoa não, a terra, a natureza, aos animais. Então, quando se fala para exercer domínio, não está falando para o homem subjugar a sua esposa, para o homem maltratar a sua mulher e para o homem simplesmente dar ordens e abusos e usar de agressões físicas, verbais e de todas as formas de violência. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, nós precisamos de entender que essas coisas precisam de ser refletidas dentro dos lares cristãos. No capítulo 2, lá no versículo 18, a Bíblia vai dizer o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Então você acha mesmo que o Senhor, ele haveria de criar uma mulher juntamente com o homem e depois formar uma mulher da criatura homem que já havia sido formada para colocar como alguém que fosse para ser agredida por ele, para estar inferiorizada, ridicularizada, oprimida, subjugada? Você acha mesmo que o Senhor criou a mulher para ser maltratada por um homem? Não é isso que o Senhor deseja. E não é isso que deve acontecer nos lares cristãos. Nós iremos tratar de agora para frente, ponto a ponto, desses 5 pontos da Lei Maria da Penha, que são então violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. E todas essas formas de violências são abusos, são agressões e que precisam de ser combatidos. E novamente eu digo, isso constitui ato de violação dos direitos humanos. E isso não pode mais acontecer nos lares cristãos.